gente, a apresentadora Fernanda Lima, que tem 3 filhos, inclusive lindos, entre eles a Maria, né, de 4 anos. Ela contou que a menina chama a atenção da mãe com frequência. E sabe por quê? Aqui, ó. Por causa do celular. A Maria pede para a mãe deixar o aparelho de lado e dar mais atenção a ela. Aí a Fernanda disse o seguinte nas redes sociais, abre aspas. Assim como eu digo à minha filha, ok, hora de comer, sem telas, ela também aprendeu a me alertar. Mãe, hora de brincar, sem celular. E não me deixa nem segurar o aparelho. Ela sabe exatamente quando eu estou inteira ou pela metade, fecha aspas. Que linda, né, gente? E cá entre nós, que mãe ou que pai nunca ouviu isso dos pequenos, hein? Como que é a sua relação com o celular nos momentos em que você poderia estar ali com os seus filhos e dar mais atenção? Fala a verdade para mim aqui no Facebook, participa comigo, porque aqui no nosso estúdio, vem cá, chega pertinho, eu recebo a Júlia Suete, que é psicóloga. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Obrigada. E também a Dominique Saraiva, que ela é mãe do Arthur, de 5 anos, não é isso? Exatamente. Você se identifica com essa colocação da Fernanda Lima? Com certeza, super me identifico, porque eu trabalho, né, com tecnologia. No meu caso, não é o celular, seria o computador, né, trabalhando em casa com ele. Às vezes, mesmo tendo uma rede de apoio, a gente tem a dificuldade deles entenderem, né, a diferença, e eles mesmo policiam a gente, né? Mamãe, é hora de brincar, eu preciso de atenção, vamos fazer tal atividade. Até mesmo é bom para a gente distrair, né, nesses momentos. Porque a gente está sempre falando aqui, Júlia, né, da importância da gente controlar o celular dos pequenos, o tempo, o conteúdo que eles estão olhando, mas a gente precisa também olhar para a gente. Será que a gente está dando o exemplo certo? Pelo menos eles estão aprendendo, né? Que tudo tem limite, né? Sim. Então, isso que a gente já estava comentando. Primeiro que a gente precisa lembrar que os pais são espelho para essas crianças. Então, às vezes, quando chega no consultório, em algum lugar, alguém me pergunta, meu filho está muito nas telas, o que eu vou fazer? Primeira pergunta é, você está ficando muito nas telas? Você está separando um tempo, está limitando, está dando atenção para o seu filho? Porque eles são espelho. Então, a gente precisa parar para fazer essa pergunta para a gente antes de questionar e ali ficar cobrando das nossas crianças. Agora, uma coisa é fato. Tem momentos que a gente precisa realmente, né? Diferente deles. Eles não precisam ainda, né? Mas a gente precisa. E aí, qual é a resposta que você dá? Eu explico para ele, olha, mamãe está trabalhando, normalmente é trabalho, né? Porque consome bastante meu tempo, eu explico ele, mamãe está trabalhando, eu preciso de atenção. E como eu tenho uma rede de apoio, eles auxiliam, né, nesse manejo, aí ele entende um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, tem horas que eu tenho que insistir, explicar um pouquinho mais, peço um pouquinho de ajuda quando eu não sei lidar também, né, porque tem momentos que a gente não sabe. E é dessa forma que eu tenho lidado. E ele entende quando você fala, mamãe está trabalhando, ele acredita, ele entende que é o seu trabalho? Ele entende sim, muitas das vezes ele monta um escritóriozinho dele do lado do meu. Olha como a gente é, de fato, o espelho, né? E quando os filhos não entendem, quando realmente é preciso, você está com algo importante ali para fazer, e aí você vai e explica, meu filho, é trabalho. E se ele não entender isso? Como que a gente deve, uma outra maneira de explicar, Júlia? Primeiro, você precisa entender se isso que você está fazendo realmente é uma prioridade de suma importância, se você não pode realmente parar ali, esperar e explicar de novo e de novo. Tenta entrar no mundo da criança, então explica ali de uma forma lúdica. Porque às vezes a criança, você fala o que é trabalho, ela nem vai entender. Então, assim, explica usando um personagem de desenho, às vezes, que a criança já viu, falando, ó, lembra de fulano, lembra da Peppa, lembra de, sabe, algum desenho e fala, olha, ela também tem momento de fazer atividade, agora é hora da mamãe, do papai fazer uma atividade. Então, para explicar de uma forma que a criança ou o adolescente entenda, entra no mundo da criança, entra no lúdico, que vai ficar mais fácil. O ponto mais importante de todos, será que realmente é importante? Às vezes você está ali deitada à noite com a família, todo mundo junto no sofá ou na cama. Será que realmente é um trabalho que você tem que fazer naquela hora? É importante, assim, a gente trocar aquele momento de lazer? Você já se pegou nessa situação? Já me peguei, sim. Teve uma época que no início lidar com isso era muito difícil. E eu me peguei muito sobrecarregada. E um momento, inclusive, que o meu aparelho estragou. Aí eu fiquei sem por 3 dias, assim, e eu vi a diferença que aquilo fazia. Eu não estava muito atarefada. Eu estava consumindo aquilo demais. E aí eu me policiei
e ajudou. Mas às vezes acontece, né? A gente está ainda aprendendo a lidar com essas questões. Nessa fase que você estava muito atarefada, o seu filho, ele começou a cobrar ainda mais a sua atenção? Sim, cobrou bastante, inclusive mudando o comportamento, né? Tendo algumas atitudes para chamar a atenção e mudou bastante o comportamento dele. Quero saber você aí de casa. Seu filho também já te cobrou, já fez aquela pergunta? Mãe, o que você faz tanto no celular? Pai, larga o celular um pouco. Conta pra gente aqui no Facebook, que já vou ler seu comentário. E olha só, já tem pesquisas que mostram como é a percepção dos filhos em relação ao tempo que os pais ficam no celular. Um estudo realizado por uma revista infantil norte-americana com 1.521 crianças de 6 a 12 anos. Esse estudo mostrou que 62% das crianças reclamam que as mães estão distraídas demais para ouvi-los. Os celulares são os principais responsáveis por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam ali, entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção aos filhos, tá? E uma outra pesquisa feita por uma universidade do Canadá mostrou que os pais passam de 3 a 4 horas por dia usando smartphones e eles tendem, que os pais que fazem isso, tendem a gritar e reclamar mais com os filhos. Por quê, Júlia? Vão ficando impacientes? Vão ficando impacientes. O excesso de tecnologia, foi comprovado, ele gera essa impaciência, esse estresse no indivíduo. Então, a gente precisa saber a hora de parar e manter uma relação saudável com a tecnologia, tanto com o smartphone, tanto com o computador. É assim, gente, é comprovado. Eu sei que a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, só que a gente precisa saber o tempo certo de estar com o telefone e o tempo certo de estar com os nossos filhos. Separar, nem que seja um horário dentro de casa para responder as mensagens, para o trabalho. Acabou o seu expediente, mesmo que seja de home office, acabou o expediente. É horário de fechar o computador e aproveitar e curtir aquele momento, porque não volta. O tempo com as crianças não voltam. Isso é verdade. Você já chegou a fazer alguma promessa? A partir de hoje eu vou chegar em casa, deu tal hora, vou desligar o computador, vou desligar o celular, não vou usar nada. E não conseguiu? Já fiz e não foi mais de uma vez, foram algumas vezes, né? Inclusive é uma dificuldade muito grande a gente lidar com isso, que a gente fala, não, é só mais isso, e quando você vê, aquilo tomou uma parcela muito grande da sua vida, do seu tempo, e eles cobram mesmo. O meu mesmo virou para mim e falou, mamãe, quando eu te chamo assim é porque eu quero atenção. Ele virou desse jeito e falou. Eu falei, tá bom, meu filho, a mamãe vai te dar mais atenção, vai prestar atenção, você desculpa. Expliquei para ele que eu estava cometendo um comportamento errado também, e ele entendeu. Olha que bacana esse reconhecimento, né? Olha, a nossa amiga Nanda Coutinho está sempre ligadinha no Fala Espírito Santo também. Ela contou como o celular pode afetar a relação também dentro de casa, com a família, como é que é a história dela. Mostra aí. É uma das minhas fontes de renda, né? Eu trabalho, não sou aquela pessoa assim que vive 100% do celular, mas como uma pequena influenciadora, eu preciso do celular para poder estar conseguindo, os meus objetivos. Muitas das vezes a gente pode sim largar o celular e gravar um conteúdo depois. Se estiver jogando, fazendo um joguinho, joga depois, dá atenção ao seu filho, porque eu costumo falar, gente, que a nossa vida, ela não é um sopro, ela é um piscar de olhos, literalmente. Muita coisa a gente deixa de viver com os nossos filhos para poder estar com o celular. Às vezes é para estar no WhatsApp, às vezes é para estar olhando uma rede social, um vídeo e tal. Então são momentos que a gente desperdiça com o celular. Mesmo que ele seja a sua fonte de renda, eu sinto hoje que é uma coisa que eu preciso deixar um pouco de lado para poder não perder aquele carinho dos filhos, né? Obrigada, Nanda, pela sua contribuição. E ela falou exatamente o que você disse, que a infância passa assim num piscar de olhos. A gente precisa aproveitar mais o tempo com os nossos filhos. Eu vou ser sincera, já que as mães estão aqui abrindo o coração, já tive situações que, não, peraí, minha filha, a mamãe só vai resolver a coisa de trabalho. Quando eu olhei para o lado, ela já estava dormindo. E quando eu falei, poxa, passou, Era para ter sido um momento de lazer, gostoso ali no fim de noite com as crianças na cama e, de repente, elas já estavam dormindo. Aí veio um sentimento de culpa. Não bate? Um sentimento de culpa? Bate, já aconteceu comigo também. Já. Como é que a gente faz, então, para tentar
ser mais forte do que essas tecnologias, porque elas são viciantes, né, Júlia? Elas foram preparadas para que a gente fique cada vez mais viciado, seja o tempo dos vídeos, seja o som, seja a luminosidade. Qual é a minha orientação? Utilize o próprio recurso do telefone para te auxiliar. Vocês já viram que no próprio telefone tem como você colocar um tempo estimado para você ficar em algum aplicativo? Então, é uma forma da gente utilizar o próprio smartphone para o nosso auxílio. Entende? Fora que, assim, o importante é vocês reconhecerem que estão passando muito tempo, porque a partir do momento que a gente reconhece, a gente muda o comportamento. E quando a gente ainda assim não conseguir? Igual a Dominique falou aqui, que também já tentou fazer a experiência por uma vez, duas, não deu certo. Também já passei por isso, não deu certo. O que a gente ainda pode fazer além? O que a gente pode fazer além? A gente pode buscar uma ajuda de um profissional também para nos auxiliar, porque às vezes esse excesso de tecnologia, assim como a gente estava conversando aqui, né, Dominique, gera uma ansiedade no indivíduo, gera um estresse por demasia. Então, assim, o ideal é que a gente procure por um profissional, que a gente estabeleça limites. Peça para a pessoa que às vezes está dentro de casa para te ajudar a regular isso. Seja o maridão, seja o filho. Ó, mamãe está ficando muito no telefone. Quando você vê que eu estou exagerando, puxa ali minha orelha para a gente junto caminhar e não deixar passar nenhum tempo com o filho, com o marido e com a família. E você disse que você tem rede de apoio, que bom, né? E a rede de apoio também te ajuda nisso? Me ajuda bastante, inclusive me cobram também, né? Só que, pelo menos para mim que trabalho em casa, a culpa ela é dupla, né? Se você deixa a criança, você fica com culpa pela criança e às vezes se a gente não estabelecer esses limites, a gente fica por culpa no trabalho. Será que eu não estou fazendo o suficiente? Então, a ajuda de um profissional é muito importante, inclusive eu busquei também e foi algo que me ajudou um pouco, mas esse dilema a rede de apoio também ajuda, né? O pai, a família, para eles entenderem. Foi justamente por conta disso, para você tentar equilibrar, dividir melhor o tempo com o trabalho, tecnologia, o tempo com os filhos? Sim, com certeza, porque gera um estresse, toda essa tensão, né? E na gente mesmo, a tecnologia é muito estimulante e é muito importante essa rede de apoio. Olha só, a gente tem aqui alguns comentários. A Dini Lazzarini fala: graças a Deus ainda temos crianças que pedem a atenção dos pais, porque na maioria dos casos os filhos também estão no celular. Aí a gente vê que está tudo errado, né, Júlia? Deu 10 horas da noite, 9 horas da noite, era para a família estar ali, todo mundo dormindo, criança no celular, os pais no celular. Aí a família precisa rever isso, né? Sem dúvidas. Gente, eu costumo falar com todo mundo. Separa tempo na agenda. Se você quer dedicar um tempo para a família, separa na agenda. Coloca uma caixinha e sexta-noite é hora de todo mundo botar. É um desafio, tá? Aí bota todo mundo o telefone dentro da caixinha e a gente vai fazer um jantar só entre a família para que a gente possa se policiar ali certinho para ter esse momento, ter esse tempo, porque se a gente não separar o tempo, a gente não faz, cai na rotina, a gente é divertido estar no telefone, vamos ser sinceros, não é difícil, não é moroso. Então, se a gente não se policiar e separar esse tempo, a gente não faz. A gente tem histórias aí de vezes que não, mãe, você está me ouvindo? Tô ouvindo. E está ali respondendo trabalho, está fazendo outra coisa, mas não está ouvindo a criança coisa nenhuma, né? Então a gente sabe, a gente precisa reconhecer isso. É o que você disse, é importante reconhecer. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Obrigada também, Dominique, viu? Obrigada. Dá um beijo no Arthur, tá certo? Um beijo para vocês.